Olá, gente. Mais uma sessão de blá 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 com o professor João Quadros falando sobre microprocessadores e microcontroladores. No caso, vamos focar aqui nessa aula informativa. Como eu falei, são apenas informações e que serão todas refeitas melhores aí quando voltarmos tudo ao normal. E espero que vocês estejam todos bem. Bem, vamos falar um pouquinho então do Cortex, da família Cortex M3. O Cortex, na verdade, é da família ARM, né? E tem vários fabricantes, Texas Instruments, Asus e vários outros aí que trabalham com isso, até mesmo a Atmel. É, essa arquitetura é um pouquinho diferente, né? Porque o ARM ele é um meio caminho entre o microcontrolador e o microprocessador. Isso significa que você pode usar o ARM para, por exemplo, construir uma placa mãe de um computador comum. O, aliás, em todos os celulares de vocês, onde roda uma versão Linux específica, né, que é o Android ou o iOS, é, o que está ali são chips ARM, da família M4 ou até mesmo M7, tá certo? A família M3, quer dizer, o Cortex tem M0, M1, M3, M33, M35, M4 e M7. Todos eles têm uma arquitetura ARM V7, tá certo? Que é essa que vocês estão vendo aí. Né? Isso é a CPU. Né? Então vocês estão vendo a unidade de controle, que é essa aqui, ó, Instruction Address, tá? E todas essas vermelhinhas aí fazem parte da unidade de controle, tá certo? Você vê o controle de escrita no registrador, de leitura no registrador. Você vê a interface com a aula de 32 bits, tá certo? O pipeline de instruções, que é de 3 estágios, a gente vai ver mais à frente, que é os estágios estão ali, né? Quer dizer, desculpe, os estágios são os que estão, são os que permitem, né, aquela ideia de várias instruções sendo executadas ao mesmo tempo. Você tem um vetor de interrupções, que é aquele que estaria associado à parte do controlador, do unidade de controle de endereçamento de instruções e vários outros mecanismos aí dentro. Vocês percebam que a arquitetura não é muito complicada, mas preste atenção ali naquela parte de debug, né? Ele tem três tipos de controle de debug. O debug em si, ele pode ser o debug de software e hardware, ele permite isso. Um debug de interrupção e um controle da decodificação das instruções. A gente vai ver mais adiante aí como é que funciona. Isso aí é uma placa que tem um ARM, tá? No caso, é uma placa aí tipo Raspberry Pi da vida, não é um Raspberry Pi, é outro, placa de controle, mas é nisso aí, o ARM fica aí, tá certo? Essa estrutura não é a arquitetura do ARM, da CPU Cortex, mas do que a gente chama da arquitetura plena Cortex, que contém a CPU, vocês podem ver ARM V7M, da família M, né, porque também tem a família A e R do Cortex, o controlador de interrupções aninhadas, o controlador de interrupções, de wake up de instruções, a gente vai ver, essa Memory Protection Unit, que é super importante, e todos os mecanismos abaixo, que são mecanismos de controle de debug, a gente vai ver. Bem, o controle de interrupção vetorial aninhada, com aquele nested, não sei o que que ele é? Ele serve para priorizar interrupções. Lembra que eu falei para vocês que você pode usar pilha para fazer vetor? Então, neste caso, você usaria controles de pilha para colocar os retornos de interrupção, para que você, quando terminasse uma interrupção, retornasse para aquele ponto e outra interrupção que estivesse fazendo requerimento pudesse entrar naquela pilha. Então a pilha é construída sobre prioridades, onde, né, as prioridades maiores entram por último, justamente para serem executadas primeiro. Isso melhora a parte do controle de memória, da unidade de controle de memória do ARM.
e reduz as latências, ou seja, o tempo de espera entre as interrupções. Como está escrito aí, essa ideia do vetor de interrupções é para garantir que as interrupções de maior prioridade sejam concluídas antes das de menor prioridade, mesmo que a interrupção de menor prioridade seja acionada primeiro. Ou seja, a pilha não é feita por chamada, a pilha é feita por prioridade. Então você faz uma interrupção de um dispositivo qualquer, ele examina a prioridade daquele dispositivo e aí sim ele coloca na pilha. Os de menor prioridade vão ser colocados primeiro. Por quê? Porque vão ser desempilhados por último. Esse Wake Up Interrupt Controller é uma espécie de interface de periférico que detecta interrupções e acorda o processador. Digamos que você esteja num controle de automação ou, por exemplo, no controle do drone. O drone está parado ali. Aí você manda ele ir para a direita. Então, ele está voando ali, parado, então você vai ter que refazer os controles dos motores para que ele possa se deslocar à direita. No momento que você faz isso, se tiver um Cortex ali, o que ele vai fazer? Ele vai acordar o processador, tá certo? E ativar aquela interrupção, né? Ele vai verificar a prioridade e vai ativar aquela interrupção. Percebam que o WIC em si não é programável. Não tem interface com o usuário. Ele opera a partir dos sinais dos dispositivos. Tá? Então o dispositivo, isso já está automatizado ali dentro. Tá? É como se fosse um listenerzinho que fica ouvindo os dispositivos enquanto o programa principal que você colocou no microcontrolador ou se estiver usando ali com microprocessador estiver rodando. Aí no momento que o dispositivo aparece, o próprio Cortex, aquela plaquinha que vocês viram, vai ativar então a interrupção associada. Ou seja, você não programa o Wake Up Interrupt Controller. Você só deixa o dispositivo usar. O ITM, né, o trace, aquela instruction trace, é um rastreamento de aplicações. Ele serve para depurar as situações em que você está colocando na CPU uma camada de sistema operacional ou eventos de aplicação, tá certo? Na verdade, nada mais, nada menos que um debug de software. E ele trabalha com um pacote. Aí está um exemplo da parte de hardware que vai ser usada junto com o Cortex para fazer debug de situações de hardware. Aí vocês estão vendo o JTAG, que eu vou explicar adiante, e a estrutura de pinagem dele. Tanto o serial wire quanto o JTAG, né? Que é o JTAG? O JTAG, na verdade, é um dispositivo para que você, dentro de um controle de porta de acesso, possa fazer o debug de hardware, tá certo? Isso pode ser feito por programa, tá certo? Você pode fazer um programinha em Python para ficar lendo a porta do depuração JPEG. E JTAG, o que você vai fazer? Você vai fazer que nem uma depuração simples, pegar uma variável, de repente um sinal do dispositivo, verificar se ele está funcionando direito ou não. Ele serve para isso. O Cortex é para controles de alta depuração, alta qualidade. Bem, o ETM é um componente opcional de depuração. Tá? Também é um programa de hardware, permite a reconstrução de execução do programa. É de baixa potência e alta velocidade. E ele faz o quê? Ele também trabalha com instruções de rastreio. Você coloca isso e ele fica meio que ouvindo as portas de comunicação para que você possa saber o que está acontecendo. É como se você botasse um listenerzinho ali nas portas de comunicação e com isso você pudesse verificar os sinais. Isso é bom para controle digital analógico, PWM também, né, para fazer o controle dessas saídas. O Data Watch é, na verdade, uma depuração de dados. Você bota breakpointzinhos onde ali você vai obter o dado. Quem já trabalhou com software de debug
sabe mais ou menos como é que é isso. Você tem aquela janelinha, você está rodando o debug, você diz quais são as variáveis que você quer ver durante a execução do programa, né? Aí você pode mapear a quantidade de instruções que vão ser executadas para você ver os resultados. Então o DWT serve para fazer isso. E o Breakpoint Unit é para hardware, né? Enquanto o DWT você vai criar pontos de observação de dados, ou seja, software, você vai fazer breakpoints de hardware. Você, por exemplo, quer mapear duas interrupções de dois dispositivos diferentes. Então você vê que está tendo um conflito ali. Você pega o Breakpoint Unit, você pode ver a depuração não dos dados, mas de hardware, dos sinais de hardware, antes que a execução do programa, da rotina de interrupção, seja acessada. Então isso é importante também. Você pode parar naquele hardware e ver o que está acontecendo. Isso aí, gente, isso aí é, na verdade, uma placa similar ao Raspberry Pi, tá? Onde você tem ali em cima a CPU do Cortex, né? ali indicada pelo Cortex A57, etc, etc, associada a Switch Fabric CPU e o System Fabric, isso tudo, e o Core Sign, tudo isso aí seria componentes da CPU. E o resto seriam coisas agregadas, quer dizer, o Cortex em si, né, seria esse ARM, né, que é a CPU em si, e esses agregados aí que vão controlar saídas I/Os, portas CAN, né, o ART, saídas SPI, etc, etc. Tá certo? É interessante que, se você olhar para essa placa, essa não é uma placa de Raspberry Pi, tá? Mas é uma placa que pode ser usada para rotinas parecidas. Você, por exemplo, você vai ver ali um depurador de gráfico, que é o GPU Pascal, que serve para quê? Para você botar um monitorzinho, alguma coisa mais bem elaborado. Assim como controles de teclado, de mouse que podem estar associados. Ou seja, você pode usar essa estrutura para construir uma placa Raspberry Pi e usar uma camada Linux, até mesmo gráfica, acima da camada de hardware para poder fazer o controle. Então é mais ou menos isso aí, por isso que eu botei esse esqueminha aí. Quais são as características gerais desse ARM V7 que a gente está estudando agora? Primeiro, palavra de 32 bits. Se lembram disso? Que eu dei na aula, aqueles que vieram. Quando você pensa em fazer um microprocessador ou um microcontrolador, a primeira coisa que você pensa é o tamanho da palavra. A partir daí você constrói o resto. Esse clock de 20 até 680 MHz é na utilização do ARM como microcontrolador, porque se eu utilizá-lo como microprocessador, ele pode alcançar velocidades até 2.3 GHz, tá certo? Quando você usa dentro do ARM para fazer controle, ele vai estar nessa média aí, 20 até 680 MHz. Mas você vai ver, por exemplo, o ARM em celulares funcionando a 1,7, 2,1 GHz, tá certo? Todo o ARM V7, que inclui a família M0, M1, M3, tá? E parte da M4 e alguns exemplos de M7, tem 13 registradores de propósito geral, de 0 até R12. E mais 4 também outros acessíveis, mas de propósitos específicos, como o SP, apontador de PID, que serve para criar toda aquela estrutura de vetor, o Link Register, que recebe o endereço de retorno das chamadas de procedimento, quer dizer, quando você faz um call, é o Link Register que vai fazer isso, desculpe. Program Counter, que é aquele que a gente já viu que ele faz em aulas anteriores, é aquele cara que vai sempre conter o endereço da próxima instrução a ser executada, e um conjunto de registradores de estado. Tá? É o que diz se na operação de execução da instrução corrente houve overflow, a instrução deu 0, negativo, carry on, como a gente fez lá no WLAN, só que bem mais elaborado, é claro. Além disso, o CPSR, que é o registrador de status, ou conjunto de registradores de status, também indica se as IRCs, que são as interrupções associadas diretas a dispositivos,
estão habilitadas ou não. Ou só as interrupções rápidas, FIC, que podem ser associadas a software, também estão habilitadas ou não. E como elas estão sendo executadas, tá? Em que modo? No modo usuário, o modo protegido. Quer dizer, o CPSR também indica que tipo de modo eu estou usando. O pipeline, para a execução das instruções, tem 3 estágios: a busca, decodificação e execução. E a estrutura de vetor lá da pilha do ARM V7 permite que eu manipule até 240 interrupções. Não significa que são 240 dispositivos, porque você pode ter interrupção de software que não tem nada a ver com um dispositivo em si, tá ok? Então, você pode ter muitos dispositivos associados e ligados ao ARM, desde que você construa, né, a placa, né, associada a isso. Então, por isso que você faz as interfaces Raspberry Pi e outras, né? Tem o Orange Pi, por exemplo, tem Banana Pi, acreditem, existe Banana Pi, tá certo? E outras que são, na verdade, com propósitos específicos. Esses são os tipos mais comuns de interrupções trabalhadas pelo ARM, né? O reset é uma interrupção, o databort, por exemplo, que é um overflow ou acesso a uma área ilegal, o FIC, né, que é aquelas interrupções mais rápidas de software, e o IRC, que são aquelas interrupções de hardware, né? O IRC é Interruption Request, está associado diretamente a dispositivos. O prefetch, né, que é aquela ideia de tentar acessar um endereço que está com problemas e indicar que você está executando uma chamada de sistema, um system call. Essa interrupção de system call, ela é herdada de microprocessadores. Os microcontroladores em geral, por exemplo, da família Atmel, que é o AVR, e inclui o PIC e até mesmo o ESP32, não se utilizam desse tipo de interrupção, tá? Isso é porque a arquitetura ARM, principalmente a ARM V7, que compõe o M3 e algumas versões do M4 e M7, foi feita para que acoplar a um sistema operacional robusto, tá? Que permita até multithreads. Então, com isso, ele precisa ter essa ideia de system calls, tá certo? E aquele de eu não sei do que você está falando, né? Que é parada total. Vocês percebam, por exemplo, que eu não estou falando do Watchdog Timer, né? Que existe no PIC, no Atmel, mais aberto, mais visível. Aqui a gente tem aquele de acordar do modo soneca, que a gente falou, tá certo? Que não deixa de ser um Watchdog Timer. Existem 7 modos de operação. O modo de usuário, o modo do supervisor, que é onde são executadas instruções privilegiadas. Isso também é herdado do mundo de microprocessadores. O modo sistema, que são aquelas instruções que você não tem acesso mesmo. O modo supervisor, você pode ter acesso, né? Porque você pode controlar o reset, dizer o que acontece no reset, por exemplo. Já no modo sistema, não. O modo sistema é aquilo que vem de fábrica, você não acessa. Então, é aquilo que a gente viu, que eu falei antes, em outros slides lá. Quando você deixa o ARM fazer sozinho, tá certo? Tem um modo de abortar o acesso e aquele modo de não sei do que você está fazendo, que é o undefined. Isso é um exemplo de instrução. As instruções do ARM V7 podem ser de 32 ou 16 bits. Em geral, elas têm até 3 operandos, tá? De 2 a 3. Diferente um pouquinho do Atmel, né? Quer dizer, de 0 a 3, na verdade, né? Porque tem instruções que não tem operando. Diferente do Atmel e do PIC, que não passam de uma instrução, tá certo? No máximo 2, algumas instruções muito específicas. O endereçamento pode ser imediato, tá? Direto, indireto, por pilha, vetor de pilha, que é justamente usado para as interrupções. Arquitetura Harvard e RISC, pouquíssimas instruções. Interessante é que o uso de 3 operandos é justamente para reduzir o número de instruções, mas não reduz a ideia de ciclo de execução.
Você tem instruções que no ARM que comem até 6 ciclos daquele que a gente viu de busca, decodificação e execução. Bem, aí estão exemplos de instruções. Você pode ver que são bem poucas, não existem muitas instruções porque é RISC, mas essas instruções aí são as básicas, elas são do M0, tá? No M1, no M3, no M33, M35, M4 e o M7, você vai encontrar mais instruções, mas não muito mais, tá ok? Agora vocês percebam, por exemplo, que apesar de ser uma arquitetura RISC, ele tem subtração, multiplicação, né? Você vê que a operação de pilha é importante, não tem jump, é branch, são aqueles Bs ali, tá? Mas é a mesma coisa. Extensão de bits, porque como a gente tem situações, a palavra de 32, mas você pode manipular 16, você pode estender, né? Instruções de ajuda, de hint, por exemplo, o NOP, né? Que é aquela que não faz absolutamente nada, tá certo? Instruções de controle de estado, para quê? Para você saber o que está acontecendo naqueles registradores de estados que a gente falou. A gente tem desvios maiores, tá? Alteração de estado, o que significa isso? Significa que, por ser uma arquitetura mais elaborada, ele permite que você possa retornar a instrução e alterar o estado. Por exemplo, deu overflow, aí você pode tirar aquele overflow, tá? Zerar aquele overflow, tá? O uso dessas instruções é um pouquinho mais complicadas. No caso do ARM V7, é a única situação que eu diria que é melhor a gente programar em Python, tá? Porque para programar em Assembler nele, a gente precisaria de um curso inteiro, na verdade, imagino assim, 2 semestres para a gente poder trabalhar com ele legal, só com ele, sem ver mais nada. Aí daria para fazer coisas em Assembler muito boas. Mas eu vou trazer alguns programas em Python para a gente mexer com a única placa Raspberry Pi que eu tenho em mãos, tá ok? Para a gente poder ver algumas coisas ali, tá bom? Na prática. Mas não vai dar para fazer exercício porque eu não tenho mais de uma placa, né? E as placas aqui no Brasil são muito caras, a de Raspberry Pi. Tanto a 2 quanto a 3, são muito caras. Lá fora são mais baratas, mas lá fora nos Estados Unidos, porque na Europa também são caras. Então é isso, gente. Como eu falei, tudo que eu estou falando, eu vou voltar a falar pessoalmente. E a gente vai praticar. Eu só estou deixando vocês aí meio que com algo para ver. Eu duvido que vocês estejam vendo, mas né, se vocês estiverem vendo, ótimo. Se vocês estiverem vendo mesmo, faz um favor para mim. Dá um like lá no meu canal. Eu sei que não é o melhor canal do mundo, nem estou falando de coisas assim fabulosas do mundo pop. Mas sabe, né? Dando um like, eu vou saber que você está lá me ajudando a, sei lá, vai que, né, de repente eu viro um influencer da vida, porque estou falando isso para vocês. Ajudem o professor, tá ok? E se cuidem aí, gente.